Mais uma vez, bom dia, você que está em casa acompanhando o Show da Paz na TV. Bom dia a você que já participou da Santa Missa hoje, neste domingo, dia 20 de novembro. Bom dia para você que ainda não foi à missa, mas que agora vai escutar o Evangelho da celebração da Santa Missa. E hoje nós vamos acompanhar a Palavra de Deus, ler e meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Você pode tomar a sua Bíblia e nos acompanhar, fazer a leitura conosco e escutar a reflexão da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46, é o Evangelho da missa da solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Vamos acompanhar. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim. Na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão, e não fostes visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um dos mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha neste domingo, você que acompanha o programa Show da Paz, hoje, como já dissemos no início, a igreja celebra a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para esta palavra, Rei, para este conceito que o Evangelho coloca hoje, que a igreja coloca hoje como celebração. Jesus Cristo é o Rei, Rei do Universo, é o nosso Rei. A palavra diz que o Rei se assentará no seu trono e julgará o mundo. E esse Rei, como nós conhecemos ou compreendemos no mundo, ele é diferente. O Rei Jesus é diferente. O Rei que nós costumamos ver ou imaginar ou conhecer pela história da humanidade é sempre aquele que governa, que domina, que detém o poder, a riqueza e que tem uma multidão de pessoas a seu serviço. O Rei que domina, o Rei que é servido por todos, o Rei que não se coloca como igual aos outros, ele é sempre superior. Essa modalidade de rei, ela é uma modalidade muito humana. É resultado da nossa própria humanidade, que coloca uma desigualdade entre as pessoas. Mas o Rei Jesus é diferente. O Rei Jesus é o Rei servo.
O Rei Jesus é o Rei pastor. A palavra de Deus, quando fala de reino de Deus, ela não quer expressar reino ou rei com a mesma força que o mundo expressa. O Rei que nós adoramos, o Rei que nós celebramos, é o pastor, aquele pastor do Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me há de faltar. O Senhor, Ele não governa e domina com poder, Ele governa e domina com misericórdia, com compaixão. O Senhor que é o nosso pastor, Ele é muito mais misericordioso, Ele é muito mais amoroso, Ele é muito mais capaz de servir aos seus súditos e não simplesmente de ser servido. E a palavra de Deus hoje nos apresenta esse Rei. Nós conseguimos muitas vezes visualizar Jesus Cristo como Rei nas nossas imagens, nas imagens que a igreja mesmo coloca para nós. E nós vemos sempre as imagens de Jesus Cristo Rei como aquele coroado, com o cetro na mão e num trono. Mas o Evangelho nos coloca um Rei diferente. O Evangelho coloca o nosso Rei, o Rei Jesus, com um jarro e uma bacia na mão, uma toalha e ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos. O Rei que serve, o Rei que se coloca à disposição dos outros e que ensina este mesmo serviço, porque no reino de Deus as coisas estão na contramão do mundo. No reino de Deus, os últimos são os primeiros são os últimos. No reino de Deus, os humilhados são exaltados, os exaltados são humilhados. Os reis da terra governam com poder e dominam sobre as nações. Jesus diz no Evangelho, entre vós não deve ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Coloque-se a serviço dos seus irmãos. E os julgamentos das nações, que a palavra de Deus, que foi lida hoje, coloca para nós, ele está baseado no serviço. Segundo o Evangelho que nós escutamos agora, no julgamento das nações, no julgamento final, Jesus não vai perguntar qual a sua religião. Jesus não vai perguntar quantas vezes você foi à igreja. Jesus não vai perguntar se você é católico, evangélico, presbiteriano, budista, se você é muçulmano ou judeu. Jesus vai fazer uma única questão, uma única pergunta. Você me deu de comer quando eu tive fome? Você me deu de beber quando eu tive sede? Você me vestiu quando eu estava nu? E segundo a palavra de Deus, esse é o critério. O critério do julgamento do Rei Jesus. Mas nós vamos sempre nos perguntar, como nós conseguimos servir a esse Rei assim? Jesus responde no Evangelho, todas as vezes que você fizer isso ao menor dos meus irmãos, é a mim que você está fazendo. Todas as vezes que você, meu irmão, minha irmã, que me assiste agora, estende a mão e ajuda o seu irmão faminto, é a Cristo que você está ajudando. Todas as vezes que você visita o seu irmão doente, é a Cristo que você está visitando. E esse é o critério do julgamento final. Esse é o critério, segundo a palavra, do julgamento de Jesus Cristo. E todas as vezes que nós nos negamos a fazer isso ao menor dos nossos irmãos, todas as vezes que nós desprezamos aqueles que necessitam da nossa ajuda, da nossa compaixão, da nossa ação, do nosso amor, nós estamos negando Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos negando aquele que nós chamamos de Rei, aquele que nós cantamos nas nossas canções como Rei. Porque o critério da nossa salvação, o critério do reino de Deus é diferente. Não é o critério do mundo, é o critério do serviço, é o critério da boa ação, é o critério do coração generoso que sabe partilhar, é o critério daqueles que não colocam a sua vida acima da vida dos outros, mas colocam a sua vida a serviço da vida dos outros. E a igreja, durante toda a sua existência, anunciou e pregou esse Rei Jesus. E prega hoje mais uma vez. Nós, cristãos de todos os lugares do mundo, cristãos de todos os segmentos religiosos, seremos julgados a partir do critério do serviço. Na palavra de Deus, nós temos outra mensagem de Jesus que nos serve muito e complementa esse evangelho que nós escutamos. E eu gostaria de ler para você, aqui no Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 14, que uma mensagem que complementa a palavra de Deus que nós escutamos agora.
Jesus diz no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículo 12, Jesus faz uma explicação no momento de refeição, no momento de um banquete para o qual ele tinha sido convidado. A palavra de Deus diz aqui que Jesus falou: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem te convidar por sua vez, e isto já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir. Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. A pergunta que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, é a seguinte: quantas vezes nas suas festas de aniversário, quantas vezes nas suas celebrações de confraternização, de Natal, de fim de ano, quantas vezes você convidou os pobres, os coxos, os aleijados e os cegos? Alguma vez na sua casa, para um almoço, para uma celebração, para uma comemoração, você convidou o mendigo, o pobre, o cego, aquele que necessita muito mais do que você? Esse vai ser o critério do nosso julgamento. E esse critério Jesus apresenta claramente no Evangelho. Porque, segundo a palavra de Deus é muito clara ao falar da nossa prática religiosa. Nós temos e devemos ter uma prática de piedade, uma prática de oração, uma prática de participação nas nossas celebrações, mas isso não caracteriza a totalidade da nossa fé, isso não caracteriza a totalidade da religião. A palavra de Deus diz, na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 27, e eu queria ler também aqui, para que a gente pudesse complementar a palavra de Deus que nós escutamos. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz a palavra de Deus: a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e guardar-se livre da corrupção do mundo. Aí está a verdadeira religião. É servir o seu irmão, é colocar-se como servo, como Jesus se colocou. Aí você estará servindo o grande rei, você estará servindo o rei de todas as coisas, que se faz como o pobre, como o coxo, como o aleijado, como o mendigo, como o cego, como o necessitado, como aquele que está bêbado, como aquele que está vitimizado pela droga. Esse é Jesus, que se coloca diante de nós e espera o nosso serviço, espera que nós estendamos a mão. A religião que Jesus vai nos questionar e nos perguntar se nós praticamos é esta: o atendimento àqueles que mais necessitam e ter o coração puro da corrupção e da maldade do mundo. Que a palavra de Deus, que nós escutamos hoje, que nós escutaremos logo mais na Santa Missa, você que ainda não foi, que você já escutou talvez hoje na Santa Missa mais cedo, que essa palavra nos faça cristãos mais convictos, que essa palavra nos faça cristãos mais praticantes da verdadeira religião, nos faça cristãos mais conscientes de que o nosso irmão necessitado é Jesus, de que aquele que estende a mão e pede o pão é Jesus. E nós acreditamos que aquele que guarda para si aquilo que já não precisa está pecando contra o próximo que nada tem. Aquele que acumula cada vez mais bens e mais bens e mais bens, sem mesmo precisar, está pecando contra o Evangelho. Aliás, o Evangelho nos ensina a partilha. E a partilha que Jesus nos coloca, ela faz com que ninguém tenha sobrando e ninguém tenha faltando. E essa partilha, essa vivência do Evangelho é que caracteriza a fé cristã, a nossa fé. Que essa palavra nos ajude a vivenciar melhor aquilo que cremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.